Oi, gente, bem-vindos e bem-vindas. A Arena Repense de hoje começa aqui na Orla do Guaíba. Estamos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Entre o dia 24 de abril e o final de maio, o estado viveu a maior tragédia climática da sua história. Em pouco mais de uma semana, mais de 400 municípios gaúchos tiveram bairros inteiros engolidos pelas enchentes. Agora, o Rio Guaíba aqui está calmo e tranquilo. Mas durante as fortes chuvas, ele subiu 5,37 metros, o maior nível desde 1941. As águas invadiram as áreas residenciais e milhares de pessoas tiveram que deixar as suas casas e morar em abrigos. Em todo o estado, as enchentes afetaram a vida de mais de 3.600.000 pessoas, deixando um rastro de destruição em mais de 470 municípios. Mas em meio a tantas dificuldades, histórias de superação, esperança e solidariedade surgiram. Com a rede de acolhimento e apoio, a Renapse não só ajudou na reconstrução, mas promoveu oportunidades de recomeço. No programa de hoje, vamos conhecer histórias inspiradoras que refletem a nossa missão: transformar vidas e possibilitar um futuro com mais esperança e oportunidades para todos. Nossa jornada começa em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Aqui, as enchentes e as chuvas atingiram fortemente a população local. A estimativa da prefeitura é de que aproximadamente 180.000 pessoas foram impactadas. 104.000 tiveram que deixar as suas casas e morar em abrigos. Quem passa pela casa número 781 não imagina que há poucos meses ela estava completamente submersa. As marcas da água aos poucos desaparecem das paredes, mas as memórias da enchente ainda estão frescas na mente de quem vive ali. Foi horrível. Pensar que minha casa e todas as coisas que minha mãe construiu foram embora é horrível. É uma sensação horrível. Tava tudo quebrado. Fiquei empasmacado, boca aberta, pensando, mas que pecado, isso não tá certo. Foi horrível. Andrew, de 15 anos, é jovem aprendiz da Renapse. Durante as enchentes, ele viu sua vida virar de cabeça para baixo. Enfrentou não apenas a perda material, mas também a incerteza do amanhã. Um dos muitos desafios que ele, seus irmãos e sua mãe tiveram que enfrentar. Eu saí antes, né, na sexta-feira, né, tinha estourado ali o dique, né, e aí fui para um abrigo, para uma igreja que tem aqui na Matias. Eu fui com as crianças, né, mas eu pensei que não ia acontecer nada, né, não levei nada, só fui com a roupa do corpo e deixei até documento em casa. Até então, a água não havia subido? Ainda não, tinha só estourado o dique. Aí eu fui ali para a igreja na Matias, o pastor veio aqui me buscar. E aí, quando foi de noite, já de madrugada, já tinha subido até o teto, né? Aí estava tudo destruído. Estava tudo destruído. A minha casa foi não foi a melhor, um dos melhores casos, mas teve gente que ocorreu coisas piores, né? Então, tipo a vizinha ali de trás, tirando essa casa aqui, a próxima, a casa dela tá toda destruída. Ela nem mora mais ali. Em meio ao caos deixado pelas enchentes, Andrew enfrentava um desafio que ia além da reconstrução de sua casa. Recuperar seus documentos levados pelas águas para concluir sua contratação como jovem aprendiz e dar um passo importante em direção ao futuro. Viemos procurar o documento que tinha ficado na mochila. Tinha ficado a mochila em cima da cama, né? Aí ela até tinha falado que o documento fica dentro do plásticozinho, né? Que é mais difícil de estragar, né? Aí a gente achou, vamos achar, né? Mas não tinha, não tava. Acho que só a mochila sumiu de dentro de casa. O resto ficou tudo destruído, mas a mochila sumiu.
Aí a gente foi no banco lá e ela conversou com eles. Aí conseguimos que eu tinha tirado as fotos dos documentos um dia antes, para ele mandar para a empresa, né? A contratação no Banco do Brasil seria um divisor de águas na questão financeira da família, né, de suporte. E o Andrew, quando ele foi contratado, ainda não tinha sido efetivada a contratação dele pelo banco, foi enviado os documentos, só cópia desses documentos, e na hora de apresentar esses documentos ele não existia mais, porque a casa dele sofreu, né, a enchente e se perdeu tudo. Então a gente fez um processo de encaminhamento para documentos, fez várias reuniões com o Banco do Brasil para que a gente conseguisse viabilizar a contratação dele. A mãe dele também tem uma questão de saúde delicada, então por vários momentos o Andrew, né, assumiu a posição de chefe de família, né, e isso nos comoveu muito, então a gente deu o suporte de levar ele nas reuniões do banco, levar para fazer esse cadastro, fazer os encaminhamentos necessários. A Renapse foi mais do que um caminho para a aprendizagem, foi também apoio, acolhimento, esperança e a ponte para o novo começo. A presença de Esther, assistente social da Renapse, foi essencial para ajudar Andrew e sua família. Ela foi lá no abrigo, levou algumas coisas para nós. Até porque então foi mais eles que me ajudaram, né? Porque a minha família não pôde me ajudar também, né? O fazer além, né, como técnico, eu acho que está na gente como ser humano, como responsabilidade social, sabe? Mas a diferença vem dele. Ele quis, ele se comprometeu, ele se engajou, né? E eu fico muito feliz quando tu vê que o jovem ele aproveitou aquela oportunidade e aquilo realmente está gerando transformação na vida dele. Eu me sinto especial. É bem legal, é bem divertido e está sendo priorizado, está sendo uma experiência bem única, porque é interessante pensar que tem gente além da minha mãe se importando comigo. É bom saber disso. Em tempos de crise, a solidariedade se transforma em movimento. Para Andrew, o apoio dos colaboradores da empresa que o contratou foi mais do que uma oportunidade profissional. Foi como dar um impulso inicial para que ele pudesse pedalar rumo a um novo começo. Você está aqui representando os colaboradores do Banco do Brasil que se uniram nessa ação para ajudar a família do Andrew, né? Fala um pouco para a gente, Dani, o que motivou você, toda a equipe, a se envolverem, né, com a história dele também? Sim, na verdade a enchente foi um período muito difícil para todo mundo, né? Mesmo quem não foi atingido diretamente foi atingido, né? Então a gente queria ajudar todo mundo. Todas as histórias que chegavam até a gente tinha muita vontade de ajudar, mas a gente, óbvio, não tinha braço para tudo, né? Então a gente procurava ajudar realmente quem estava mais perto da gente. E a história do Andrew chegou pra gente no início de junho, né? Já tinha passado um tempo da enchente, né? Foi quando ele ia assumir, né, as suas atividades, foi escolhido, né, para ser menor aprendiz ali no nosso prédio. E ele foi abrir a conta dele junto com a mãe dele para poder assumir as atividades. E aí a gente ficou sabendo da história. E aí a gente viu as fotos dele limpando sozinho a casa. A gente viu que não tinha sobrado nada. Então a gente decidiu voluntariamente, né, no CPF mesmo, né, um grupo de colegas, a gente se uniu para fazer uma vaquinha e juntar um valor para a gente poder comprar algumas coisas. O nosso objetivo era que eles pudessem voltar para casa, né, e começar a continuar, né, enfim, recomeçar a vida deles com dignidade. Então a gente fez essa vaquinha e aí a gente conseguiu comprar a cozinha, porque daí a gente perguntou, né, para a mãe do Andrew o que mais precisava. Então ela nos disse era a cozinha, uma geladeira, máquina de lavar roupa e ela precisava também de uma cama para colocar os colchões. Isso tudo a gente conseguiu comprar com a vaquinha, a gente fez tudo coisas novas e a gente conseguiu também outras doações de móveis, de eletrodomésticos, né, de outras pessoas que também se sensibilizaram, porque daí a gente divulgou a história, porque o nosso objetivo era conseguir mais e mais ajuda. A ação de vocês meio que expandiu para além ali da empresa. Expandiu. Então teve outras pessoas que também ajudaram e aí a gente conseguiu e com isso eles puderam voltar para casa, né?
Enfim, acho que o objetivo foi atingido, claro que a nossa vontade era ajudar mais ainda, né? Mas eu acho que pelo menos a gente conseguiu ajudar para que eles voltassem para casa. Foi uma bênção, né? Ele conseguiu lá arrumar um emprego, né? Antes dele entrar pro emprego, elas fizeram, ajudaram, mandaram roupa para eles, compraram roupa, arrecadaram roupa também lá para eles lá. Fiquei muito feliz que ela tinha me chamado, que eles tinham feito uma vaquinha, né, para comprar umas coisas para mim. Foi muito bom, né? Senão, acho que até agora não ia ter nada. Agora contratado e vivendo a experiência de seu primeiro emprego, Andrew vê seu sonho se tornando realidade. Ajudou muito minha família. E agora, inclusive, eu consigo comprar coisas que só com o dinheiro da minha mãe eu não conseguiria. Tipo, agora eu comprei uma bicicleta, agora eu posso comprar roupa sempre que eu sinto a vontade de comprar roupa. É bem legal. Gostei bastante. O relato que ele trouxe, que ele comprou a primeira bicicleta, e eu sabendo que era um sonho dele, um rapaz que pedia bicicleta emprestada para os amigos para andar na rua de casa, isso para mim é enriquecedor, porque eu sei que é o primeiro passo, né? E vai causar realmente uma transformação efetiva na vida dele. E a gente espera que também, assim, essa oportunidade dele no banco contribua, né, para a vivência dele, para futuras oportunidades, né, que ajude ele na vida profissional dele. Por enquanto eu tô focando em viver um dia de cada vez, mas pro meu futuro eu espero que um dia eu continue no Banco do Brasil. Quer ser efetivado? Quero ser efetivado lá. Enquanto reflete sobre tudo o que viveu, Andrew recorda os momentos marcantes e as pessoas que fizeram a diferença em seu caminho. É estranho pensar que esse tipo de coisa poderia acontecer de novo a qualquer momento. Quando aconteceu, quem é que foi a primeira pessoa da Renaps que falou contigo? A Esther. A Esther? O que a Esther representa, assim? Por enquanto, até o momento, ela tá sendo uma âncora pra gente, tá ajudando bastante a gente, tá sendo muito útil e muito agradável ficar com ela. Em momentos que eu também me senti vulnerável, eu não sei de onde vinha a força, sabe? Eu acredito que uma família que tu consiga alcançar é o que gera transformação social, é o que gera oportunidade, é o que gera melhoria na vida das pessoas. Eu acredito que a oportunidade, né, o acesso, viabilizar direito, isso sim gera transformação. E eu só estava fazendo meu trabalho, né? Então eu sou grata por isso, por ter essa oportunidade num espaço tão rico, né, e que realmente é comprometido com a emancipação humana. O apoio de amigos, colegas e empresas foi essencial para reconstruir sonhos e garantir que a vida seguisse. No próximo bloco, vamos compartilhar mais histórias de superação, desta vez com os colaboradores da Renaps, que apesar das suas perdas, seguiram firmes na missão de ajudar os jovens na sua jornada de reconstrução. Nossa passagem por Porto Alegre nos traz até aqui no centro histórico da capital. É nessa região que fica a sede provisória da Renaps. Infelizmente, o prédio antigo foi condenado devido aos danos causados pelas fortes enchentes. Muitos colaboradores e jovens atendidos pela instituição foram diretamente impactados pelas chuvas. Mas mesmo assim, eles seguiram firmes em sua missão de apoiar e acolher quem mais precisava. Olha, é engraçado, porque falar hoje parece que nunca aconteceu. Parece que é aquelas questões que a gente sempre viu em filmes, em TVs, mas não parece que de fato aconteceu aqui. Na época foi muito doloroso. Mas de fato, no primeiro dia, quando começou a acontecer,
Eu acho que ninguém conseguiu pensar. Todo mundo foi agir. Sem pensar, sem planejar, sem organizar. Todo mundo queria ver como poderia auxiliar. Então, foi exatamente... Eu lembro que eu estava em Brasília, quando começou as enchentes aqui no estado, não em Porto Alegre. E quando eu decolei, pousei, de cima eu já vi a cidade de Eldorado toda alagada. E lá em Brasília eu comentava, será que eu vou conseguir voar? Será que meu voo vai dar certo? O meu foi o último voo que parou ali no aeroporto Salgado Filho, porque depois ele também foi fechado. E foi uma mistura de desespero, de pânico, de esperança, enfim, de vários sentimentos ao mesmo tempo, e que é difícil a gente conseguir escrever em palavras, porque como eu falei, né, quando a gente passou por isso, a gente só viveu. A gente não se preocupava muito o que a gente estava sentindo, como a gente ia agir. A gente estava só vivendo, sobrevivendo. E a questão de ver a cidade, pouco a pouco, sendo cada vez mais alagada, era aterrorizante. Então, o nosso prédio ali, eu conseguia de uma rua que é mais alta, que é uma lomba ali, todo dia eu passava ali para dar uma olhadinha como é que estava, se a água estava chegando, se a água estava... E a água chegou e tomou conta da rua. E as pessoas ainda me falavam, Andréia, mas para que tu vai lá todo dia para ver? Não sei, eu não sei a resposta, mas é a sensação que se eu estivesse vendo, eu estava cuidando de alguma maneira. Mas a gente sabe que a força ela era muito maior, a força da água muito maior do que a minha tentativa de empurrar a água com os olhos. Era final de semana e eu não queria incomodar a equipe por ser final de semana, né? Mas eu mesma entrei no sistema e comecei a baixar a relação de todos os nossos jovens de Porto Alegre e comecei do meu telefone particular a fazer contato. E daí na segunda-feira, aí eu fiz uma reunião com a equipe online e tal, com quem conseguiu acessar, para a gente montar um plano de trabalho, né? Organizar como que a gente ia agir. Então a gente começou a nos dividir. Todo mundo, os instrutores, pessoal do administrativo, psicossocial, todos os setores. A gente dividiu, parou e começou a ligar e fazer contato com todos os nossos jovens. Então, todos os jovens do Rio Grande do Sul a gente fez contato. A gente começou pelas cidades que foram atingidas e depois a gente foi fazendo contato com as demais. Então, foi isso. A questão era para a gente ver como, de alguma maneira, a gente poderia auxiliar, que situação que o jovem estava, o que cabia a nós a fazer. E a partir desse momento, aí entrou o desespero, porque eu comecei a entender que a situação era muito mais grave do que até então eu estava imaginando. Então, eram jovens que ainda estavam ilhados, pedindo resgate, socorro, coisas que a gente não tinha, né, esse poder de fazer. Então, a gente começou a fazer contato e tentar falar com autoridades, resgatar, buscar. A gente teve situação de jovens que estavam perdidos dos familiares, ele num abrigo e não sabia em que local estavam os pais. E daí a gente conseguiu localizar, através de contato, ligações na rede de apoio, a gente conseguiu localizar aonde que estava e juntar o jovem com as suas famílias. Então, nesse primeiro momento, foi um momento de entender a situação. A partir disso, quando passou, todo mundo foi resgatado, daí a gente começou, de fato, a servir e levar mantimentos, levar roupas, levar todas as doações que a gente estava recebendo até os jovens e seus familiares. Então, quando eu falo levar, a gente ia para muitos lugares. E eu lembro que tinha uma rua assim que eu estava indo e a água estava subindo. Porque até então a água a gente já estava trabalhando, mas a enchente não tinha parado, né? Então, cada vez a água estava subindo mais. Aí a menina me falou, Andréia, pode vir, tá seguro. E ela me ligou, não vem mais que a água tá chegando. E eu já estava na esquina. Então foi o tempo de eu colocar ela no carro e eu tirei ela e a família, porque não dava mais tempo deles ficarem ali. Então foi assim que a gente trabalhou, né? Era uma rua que tu dobrava, tinha água, daí tu tinha que fazer uma volta, não conseguia mais ter acesso. Foi bem desesperador. E Porto Alegre aqui a gente ficou isolado, né? Então eu fiquei isolada aqui no lado de Porto Alegre. E a Esther, que é a nossa assistente social, que mora em Gravataí, ela ficou isolada para o lado de lá. Então, a Esther fazia todo o atendimento dos jovens de Canoas, que também foram muito afetados, e eu ficava focada aqui na região de Porto Alegre. Eu falo, dentro de todos os males, ainda tivemos sorte de estarmos separados e a gente conseguir dar esse atendimento mais amplo. O mais desafiador
nesse novo perfil de atendimento é que ninguém sabia como proceder, ninguém sabia como agir. Então a gente foi descobrindo conforme os processos, né? Tu chegar para fazer o atendimento de um jovem e esse jovem, a gente não ter mais acesso a esse jovem devido ao alagamento na região dele, né? E ter a resposta desse jovem de onde ele está sendo acolhido, né? 4 dias depois, 1 semana depois. Isso foi desafiador. Na verdade, esse atendimento eu fui para acolher o jovem, né? E esse jovem estava com um carro cheio de donativos para eles. Eles estavam em uma região que a água estava subindo, mas eles achavam que não ia acontecer nada, ia ser só até ali, né? E aí eu fiz todo um retorno, né, nas vias ali para poder chegar no local. E chegou no local, estava um caminhão do exército barrando porque já não dava mais para chegar no local. E esse jovem, eu não tive acesso a ele naquele momento. E foi frustrante para mim porque eu não sabia o que estava acontecendo, né? Em muitos dos casos aconteceu isso, da gente não ter o primeiro acesso e ter retorno da família dias depois, que estava tudo bem, que eles estavam acolhidos em tal abrigo, né? E aí a gente conseguiu dar o suporte para aquela família naquele momento. Mas eu lembro que a primeira vez que a gente subiu lá na sala foi quando estava o pessoal da comitiva aqui em Porto Alegre, e quando abriu, a gente teve que subir de escada, né? Quando abriu a sala, a gente com o celular assim para subir, né? Aquela escuridão. Nossa, a primeira coisa que me passou na cabeça, aquele espaço era tão cheio de vida, tão cheio de alegria, com tanta juventude, e estava um espaço triste. Estava um espaço carente de vida, né? E quando a gente olhava pela janela lá de cima, a tristeza era maior ainda. Muito prazer, eu sou Alice, eu trabalho na parte do RH Jovem, na Renapse, no recrutamento. Eu sou estagiária, iniciei em março desse ano. Nessa sexta-feira, que foi acontecendo uma sexta-feira à noite, né, de sexta para sábado, à tarde começou a encher os bairros vizinhos, né, aqui do lado, o Mato Grande, onde mora minha tia, por exemplo. E daí a gente ficou com receio, né? Ah, será que vai encher aqui também? Mas a gente achava que não ia, né? E aí começaram a dizer que o dique do nosso bairro aqui da Matias estava enchendo, estava começando a transbordar. Aí a gente começou a se preocupar. E lá de noite, umas 10 horas da noite, veio a notícia de que o dique rompeu. E quando rompeu, a gente falou, ó, vai encher tudo, né? Então a gente pegou, a minha mãe e eu, nós saímos de casa com o carro dela. A gente não achou que fosse encher tanto quanto encheu, né? Porque foi até o forro, mas a gente saiu mais para salvar o carro, para não perder o carro. Daí eu e minha mãe saímos. O meu pai, ele ficou com receio, porque estava tendo muitas notícias de que estavam entrando nas casas e invadindo e roubando, e ele ficou com medo que roubassem a nossa casa também. Então ele ficou em casa, junto com o carro dele também. Daí eu e minha mãe, a gente foi para um abrigo que tinha, né, aqui em Canoas, recolhendo as pessoas desabrigadas, e a gente chegou lá, não tinha mais espaço no abrigo. Então a gente teve que ficar no carro, no estacionamento do abrigo. Tava chovendo muito, até que a minha mãe conseguiu falar com uma amiga dela, que mora em um apartamento num outro bairro aqui de Canoas, e a gente conseguiu ir para casa dela. A gente jamais imaginou. A gente mora há 23 anos aqui na Matias e nunca aconteceu o que aconteceu, né? Foi um pouco desesperador, assim, porque a gente não sabia para onde a gente ia. A gente só sabia que a gente tinha que ir pro outro lado da nossa cidade, né?
Porque aqui em Canoas, alagou metade da nossa cidade e a outra metade não. E a gente sabia que a gente tinha que ir para lá. Mas para onde a gente tinha que ir, onde é que a gente ia ficar, onde é que a gente ia dormir, a gente não fazia nem ideia. Então, eu estava com a minha mãe, então eu tava me sentindo segura porque eu estava com a minha mãe. Mas foi desesperador, assim, não saber nem para onde é que a gente ia. E chegar num abrigo e não ter mais lugar. E a gente sabia que tinham outros abrigos, mas a gente sabia que nos outros também não tinha mais lugar. Aí, graças a Deus, a amiga da mãe ofereceu pra gente ficar no apartamento dela. A gente passou aquela primeira noite lá. E depois a gente teve que sair de lá, porque a família dessa amiga da mãe também estava aqui na Matias, também estava ilhada. Então, ela tinha um apartamento bem pequenininho, então a gente sabia que quando a família dela fosse resgatada, ia todo mundo para lá. E não ia caber todo mundo, né, num apartamento pequeno. Então, a gente saiu e a gente só saiu. A gente foi atrás de um posto para botar gasolina. A gente passou na casa onde o meu irmão estava abrigado, só que também tinha muitas pessoas lá. E aí a gente acabou recorrendo a outra amiga da mãe, a gente chamou ela e perguntou aonde que tinha um posto com gasolina, porque os postos de gasolina também, a gasolina tinha acabado, né? Tava todo mundo colocando gasolina. Aí essa amiga da mãe veio, falou com a gente, falou, olha, tem o meu apartamento, o meu pai e o meu irmão estão lá, se vocês quiserem ficar lá também, podem ficar. E a gente foi, né, com certeza, a gente deu graças a Deus e foi pro apartamento dela. E depois que a gente resgatou meu pai, ele também foi para lá. A gente ficou mais ou menos 29 dias fora de casa. Na verdade, quando começou a baixar a água, eu entrei, eu estava bem apavorada, assim, queria tirar o que eu conseguisse salvar dentro de casa. E a gente entrou aqui, eu estava com a água mais ou menos na minha coxa, mas a gente conseguiu entrar na rua, água pela coxa. E quando a gente entrou aqui dentro de casa, tinha mais ou menos uns 30 centímetros de água dentro de casa ainda. E a gente conseguiu entrar, consegui tirar algumas coisas, alguns eletrodomésticos, né? Que eu consegui daí levar lá para casa da minha mãe pra gente conseguir tentar, né, lavar, salvar o que a gente pôde, roupas, coisas assim. Mas a gente ficou fora de casa uns 40 dias até a gente, né, tirar as coisas para fora, limpar, fazer a limpeza. Uma semana a gente ficou limpando a casa, né, porque era muito barro, muita sujeira, tinha cobra dentro de casa, muito sujo mesmo, lama. E a gente perdeu tudo, né? A única coisa que eu consegui salvar foi o fogão, o resto a gente perdeu literalmente tudo. Quando eu, né, me lembrava da minha casa, eu só lembrava, Senhor, pedir para Deus, né, que a única coisa que eu queria é que a casa estivesse de pé. Porque o resto a gente trabalha, a gente corre atrás, a gente, né, vai comprando aos poucos e vai reconstruindo, vai reformando, como dá. Você não pensou em não voltar? Em primeiro momento, a casa é minha, né? Então essa casa esse terreno a gente comprou, a gente conseguiu conquistar com muito esforço, né? Então é nosso, não é de aluguel. Se eu morasse de aluguel na Matias, eu não voltaria para Matias, mas como a casa é nossa, a gente teve que voltar, né? Porque a gente vai se desfazer de algo que a gente, né, lutou e trabalhou nossa vida toda para conquistar, e assim, simplesmente largar e botar fora não tem como, né? Então a gente voltou. E pedimos a Deus que não aconteça mais, né, o que aconteceu. A gente percebe, né, que todos esses desastres que acontecem no mundo hoje em dia, que não só aqui no Rio Grande do Sul, mas as queimadas lá para cima também, né, toda essa questão, no fim, é tudo culpa nossa, né? É tudo culpa do ser humano, porque é o ser humano que está deteriorando o planeta e o planeta ele só responde, né? Então, a gente tem que ter muita consciência ambiental. A gente, às vezes, não dá bola para algumas coisas simples, mas que fazem muita diferença. Porque, no fim, a responsabilidade é nossa, né? Do estado que está o nosso planeta, do futuro que vai ser o nosso planeta. Realmente, a responsabilidade é nossa e a gente tem que ter realmente muita consciência disso. Em
tempos de desafios, a união se torna a força que ajuda o próximo. De mãos dadas com os colaboradores, a Renapse trouxe confiança e acolhimento, criando um elo de apoio que fez toda a diferença na jornada de quem precisou recomeçar. O apoio da Renapse foi muito importante. Quando eu estava abrigada na casa da minha avó, lá em Nova Santa Rita, a Esther e a psico me ligaram, perguntaram: Alice, do que tu precisa? Fala pra gente, que a gente vai ali, a gente vai te levar. Aí eu falei, né, para elas algumas coisas, pedi produtos de limpeza, comida. Eu tenho um sobrinho pequeno que vai fazer 2 anos agora em março. Na época da enchente ele estava com menos de 1 ano e meio e ele perdeu todas as roupinhas dele, né? E aí eu pedi umas roupinhas para ele, pedi algumas coisas. E prontamente, assim, no outro dia, eles já estavam lá. A Esther e a Carol, elas estavam lá, foram me levar as coisas, me deram um abraço, conversaram comigo. Eu dei um abraço nela, senti, assim, muito carinho, né? Uma sensação de apoio, uma sensação de ajuda, de carinho, que é tão importante, né, pra gente, que está passando por uma situação difícil, uma situação delicada. E a gente se sente abraçado, a gente se sente acolhido. E sentir que eu faço parte de uma empresa, de uma organização que realmente ajuda as pessoas, né? Que essa questão do apoio não fica só em falar, eles realmente fazem, realmente ajudaram muitos jovens. Então eu me sinto também muito orgulhosa de fazer parte dessa organização e dessa equipe que me ajudou muito e me deu muito apoio. A reconstrução está só começando e é sobre retomada que vamos falar no próximo bloco. Vamos mostrar como a Renapse está preparando os jovens para um futuro mais sustentável, com foco no meio ambiente. Diante da tragédia das enchentes, a Renapse, em parceria com o governo do estado do Rio Grande do Sul, lançou o programa Partiu Futuro Reconstrução. A iniciativa abriu portas para um novo horizonte. Mais do que uma formação profissional, o Partiu Futuro é a força que sobe, degrau por degrau, a escada da superação. É a jornada que começa com um caderno aberto, mas se expande em novos caminhos, carregando nos passos desses jovens a força para construir um amanhã com mais esperança. Esse foi um momento que foi muito esperado por todos nós, né? Além do programa ser muito bonito, é um programa voltado para os jovens que foram atingidos. E quando a gente conversa com eles, nosso coraçãozinho fica apertado pela história que cada um passou, pela situação que cada um foi exposto. Mas também, quando eles não falam para se vitimizar. Né? Eles falam com garra, eles falam com vontade de querer dar certo. Aconteceu, foi muito triste, mas vamos olhar daqui para frente. O que eu posso fazer para mudar? Então, esse programa está sendo uma alegria, né? Esse momento cheio de jovens, com muita esperança, com muita vida, com muita força de vontade, para fazer a parte deles que cabe na reconstrução dos seus familiares, sua família e do Estado. Primeiramente, eu conheci essa instituição pelos meus pais. Depois que aconteceu todos esses negócios da enchente... O que aconteceu? Sobre tudo isso que a gente viveu, né? O povo brasileiro, a gente sofreu, a gente perdeu vidas, como a gente perdeu nossas moradias. No Sarandi, onde eu moro, a gente foi gravemente afetados. E após as enchentes, eu descobri que eu poderia ter um espaço melhor para mim e que vocês estavam dando oportunidades pra gente. E foi aí que eu conheci. Então a Renapse, ela sempre ajudou, ela sempre esteve ali. Eu conheci ela pelo Instagram já acompanhava. Mas para começar no mercado de trabalho aqui dentro foi pelos meus pais. E eu acho que depois que aconteceu as enchentes, a Renapse teve muito mais visibilidade entre os jovens, porque vocês deram muita oportunidade pra gente.
O que aconteceu na sua região? No Sarandi a gente foi afetado pelas águas, como todo mundo sabe, e muitos lugares, né? Primeiramente, quando a gente descobriu que a gente seria afetados, a gente já não teve mais para onde ir. Muitas famílias ficaram em suas casas, né? E o que o nosso povo do Sarandi a gente fez, a gente tentou acolher todos. A gente que tirou os animais da Asa Branca, a gente que tirou o povo da Asa Branca. Então, a gente não teve aquele acesso para a gente poder sair de lá. Então, a gente só viu a água vindo e levando todos os nossos sonhos. Porque, como eu já disse para amigos meus e para minha família, a água ela só não levou nossos bens materiais, mas ela levou uma história. Porque, querendo ou não, tudo que estava dentro das nossas casas foram bens materiais que a gente construiu ao longo do ano. Então, eu acho que as enchentes, ela trouxe visibilidade para muitos povos. E também a gente conseguiu aprender com isso, que a gente perde não só os bens materiais, mas uma parte da gente, porque ficaram amigos meus para trás, ficaram família minhas para trás. Então, eu acho que cada um sofreu um pouco com as enchentes. Não foi uma coisa fácil para ninguém lidar. E quem não foi afetado, de alguma forma, sentiu alguma coisa pela enchente. Então, a pior sensação que eu tive foi ver a minha mãe chorando, porque foi uma história que a gente deixou para trás. Muitas pessoas perderam uma história de vida, as coisas de infância que tinha não deu para salvar, teve que botar fora, então não foi uma coisa fácil de deixar para trás. Porque quando a gente soube da notícia, a gente achou que nada ia acontecer. Eu fiquei sabendo na noite anterior, e aí a gente disse, não vai acontecer nada, não vai encher, o mais que vai acontecer, como antes, era encher ali a borda da calçada, o máximo. E aí, quando a água começou a chegar na esquina da minha casa, a gente começou a ficar apavorado, dizendo, a gente não vai sair. E quando eu saí, eu já estava com água nos peitos. E aí, a pior sensação foi essa, porque essa aí tu fica assim, isso está acontecendo mesmo? Sem acreditar. E aí, tu pode pensar, mas será que daqui mais uns anos isso vai acontecer de novo? De perder uma história que foi difícil reconstruir? Porque embora muita gente ainda não está sendo fácil reconstruir de novo. Porque ninguém está tendo essa oportunidade que a RENAPS está dando. Porque eu moro ao lado do Arroio Sarandi. A casa cedeu, mas há uns anos atrás a gente construiu um muro. O que foi que salvou a gente agora? Senão já teria ido. E eu só lembro de ter visto minha mãe apavorada quando começou a chuva. Começou a chuva, já apavorou, porque é eu e mais 3 crianças. Então, já bateu o desespero. E eu acredito que essa oportunidade que veio agora da RENAPS, não só para as pessoas que foram atingidas diretamente, mas pessoas que foram atingidas e que talvez não perderam tudo, né, mas que tiveram ainda essa participação, foi muito importante. Foi uma oportunidade maior, né, um momento, um espaço de acolhimento, né, tanto para as famílias, quanto também para os amigos, para todo mundo que sofreu ou diretamente ou indiretamente. Eu me chamo Marcos Vinícius Nunes Pacheco. Eu conheci a RENAPS pela minha escola. Desde pequeno que eu me mudei ali para Francisco de Medeiros, foi sempre comum, após as chuvas, rolar um alagamento. Até porque eu morava em Beco, e a minha casa era a última, ou seja, a água sempre chegava no mínimo na cintura. A desse ano foi a mais pesada que a gente já teve. Tanto que lá, a minha casa, que nunca chegou a pegar, porque o nosso pote era meio alto, chegou até o telhado. Tanto que a casa da minha mãe chegou a se quebrar lá, pelo menos onde era meu quarto. Aí hoje eu moro com minha tia. E a minha mãe se mudou pra Alvorada. Eu tô desde os meus 14 anos tentando conseguir um trabalho de jovem aprendiz. Porque eu fui sempre pressionado, sabe? Eu sempre queria ajudar em casa, só que eu não conseguia. Eu me inscrevia em tudo quanto é site, procurava nos mercados também, só que eu não conseguia de jeito nenhum. Aí, esse ano, quando eu tava desistindo, eu falei, quer saber, vamos trabalhar só depois dos 18. Só queria fazer curso daí. Aí, no meu colégio, mandaram no grupo da nossa turma, explicando sobre o jovem aprendiz da RENAPS. Aí eu arrisquei e falei, vamos tentar uma última vez. Aí, eu fui e me inscrevi. Aí atrasou um pouco a lista de quem passou, sabe? Aí eu fiquei nervoso, cada vez mais nervoso. Eu esperava o dia e quando chegava falava que foi adiado. Só ficava cada vez mais nervoso e mais tenso. Mas daí chegou no dia, eu vim, peguei meu uniforme, conversei com tudo, fiz a minha conta no banco. E aí foi isso, e finalmente consegui o meu trabalho. E agora eu só vou aproveitar a oportunidade que eu tive, já que muitos não puderam.
Meu nome é Luísa. Eu conheci a Renapse através de uma amiga, porque eu estava um pouco desesperada por um emprego, porque depois da enchente as coisas ficaram muito difíceis. Eu já peço desculpa se eu chorar. Enfim, as coisas ficaram muito difíceis na minha casa, porque o meu padrasto, ele tem uma doença na perna, ele não trabalha. Minha mãe tem o meu irmão, bebê, vai fazer 2 anos, ela não trabalha. E a gente estava vivendo literalmente em 6 pessoas na minha casa com R$1.400. Então, assim, tava muito difícil. Manter o meu irmão, manter a casa com contas para pagar, tava muito difícil. Então, eu conheci a Renapse através de uma amiga, porque eu mandava mensagem para todo mundo para perguntar, tu não sabe de alguém que está contratando para qualquer coisa. Eu investia, eu ia atrás, mas não funcionava. E eu tenho um currículo bom, porque eu já trabalhei antes, mas não funcionava. E eu também estava quase desistindo. Eu até chorei pra minha mãe, falei, eu não aguento mais ver a gente assim. Só que eu não sei mais o que fazer, porque eu não consigo mais. Eu tento e ninguém me chama. Isso já está se tornando muito difícil. E eu sou muito grata à minha amiga também, porque ela me apresentou a Renapse, e muito grata à Renapse pela oportunidade, porque como eu estava conversando com a minha mãe ontem, aqui é um lugar muito bom. Eu tô aqui, acho que não tem nem 2 semanas, que a gente está aqui 1 semana, e eu já achei aqui muito bom. Eu sinto que aqui é um lugar que vale a pena estar. O tempo que a gente eu estava perdendo parada, enfim, eu sinto que aqui é um lugar muito bom. Na situação da enchente, a minha casa não foi muito afetada, mas a da minha avó foi bastante. Eu moro num beco. A minha casa é a primeira, da minha avó é a segunda. A minha não foi muito afetada por conta que um tempo atrás a gente construiu meio que um murinho. Daí a água ia toda para trás. Só que o muro que tinha na parte de trás da minha casa foi derrubado. Aí toda a água entrou para casa da minha avó. A minha avó perdeu a TV, geladeira, tudo. O ex-marido dela que morreu na situação da enchente, ela falou pra mim que ela perdeu muitas coisas dele, que ela sente falta dele por conta disso. Igual ela disse, toda vez que ela sente barulho de chuva, ela chora por conta dele. E logo em seguida que terminou a situação da enchente, a casa da minha avó pegou fogo. A minha também pegou um pouco de fogo, mas a da minha avó foi bastante. E eu conheci a Renapse por conta da minha avó também. Eu tava na casa dela. Ela me mostrou que estavam contratando. Nisso eu fui me inscrever. Fiquei agoniado também por conta que estavam só adiantando os dias. Aí no dia que eu vi a lista, eu fiquei muito feliz. Por conta que eu também estava procurando emprego faz um bom tempo, não conseguia. Eu vim aqui até no centro tentar alguns empregos, não consegui. Nisso eu fiquei muito feliz. A minha avó também chorou por conta de felicidade, a minha mãe chorou de felicidade. Agora eu pretendo guardar o dinheiro para ajudar eles na situação, que a nossa situação não está muito boa. Como imigrante, eu vi a coisa do enchente. É muito para trás das pessoas para trás. Eu e minha família não sou muito vítima, mas eu moro nas 2 casas. No outro casa novo que meu pai acabou de fazer. No semana a gente vai mudar. Já começar, tinha coisa foi para mudar e aí a gente passou. Tem coisa que eu perdi, mesmo que eu não perdi tudo, a sorte que eu tenho, mas o outro vizinho na comunidade, tudo foi enchente. E aí, desde antes disso, meus pais sempre não, por exemplo, desistir, mas eu vi isso dói muito, não só por eu, por todos os povos. Isso dói bastante. Depois da enchente, a gente se mudou, então foi 2 novos recomeços. A enchente foi quando a gente voltou para casa, teve que reconstruir tudo, e depois quando a gente se mudou agora recentemente, então é mais um novo recomeço. Então eu acho que é por isso mesmo que eu comecei a trabalhar. Eu acho que se não fosse a Renapse, eu acho que eu estaria jogando bola, mas Deus deu essa oportunidade e eu acho que a única coisa que a gente deve fazer agora nesse momento é aproveitar. É muito ruim tu construir alguma coisa, nem que seja uma mínima coisa, e tu vê aqueles teus bens sendo destruídos por uma coisa que os próprios humanos cometeram. A gente causou isso para a natureza e, querendo ou não, ela se revoltou. E eu faria, se tivesse alguma maneira, eu faria qualquer coisa para mudar. Então eu acho que isso foi uma
foi um baque para gente, né, para todo mundo que sofreu. Hoje você se sente mais consciente? Sim. A respeito de cuidar, de ter atitudes sustentáveis, cuidar do planeta, do meio ambiente? Sim, porque talvez se tivessem cuidado, né, tivessem feito uma prevenção muito antes, isso não teria acontecido. Porque o povo já falava antes, né, o que acontecia, o que podia acontecer, mas não teve essa ajuda e acabou tendo que acontecer da pior forma para terem uma atitude. Ao alinhar-se com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, o programa também reforça seu compromisso com a sustentabilidade ambiental. Os jovens que fazem parte do Partiu Futuro serão incentivados a construir ideias para a prevenção de catástrofes ambientais. Assim, o cuidado com o meio ambiente e a responsabilidade ambiental serão temas essenciais tratados em sala de aula e fazendo com que esses jovens se tornem agentes de mudança em suas comunidades. O Partiu Futuro é um projeto, né? E cada um deles, ou cada grupo deles, vai ter que pensar um projeto para mitigar, né, um projeto para aplicar na sua comunidade ou na sua cidade, na sua região. Cada aula a gente já trabalha com essa ideia de projeto. Então, na nossa metodologia tem isso, assim. Primeiro, vamos partir da ação concreta. Então, cada aula a gente tem uma atividade que o primeiro passo é apresentar o que a gente pensa, apresentar a ODS daquele dia e já partir para uma ação concreta. A partir dessa ação concreta, nós apresentamos os conceitos. Então, nós partimos ao invés do abstrato, a gente parte da ação concreta para depois conceitualizar. Eu acho que isso traz materialidade para esse jovem, né? Eu acho que o meu projeto, ele vem das escolas. Eu não quero simplesmente tentar mudar o mundo sozinha. Eu quero pessoas, porque como a gente sabe, a gente é a geração Z, e dentro das escolas é onde a gente tem o maior aprendizado. Na minha opinião e a minha ideia são palestras. Falar sobre o assunto eu acho que é muito importante porque a gente não consegue espalhar não só para o Rio Grande do Sul, mas para outros estados. Então, eu acho que palestra, a gente conscientizar o que a gente está vivendo e o que a gente viveu é muito importante. Como muitos aqui falaram, a gente tem certa culpa em tudo que a gente viveu. Mas tem muita gente que não sabe como é que faz para mudar isso, como é que dá o primeiro passo. Tem muita gente querendo voltar para uma vida que levou a gente a viver o que a gente viveu. Não adianta a gente querer recomeçar já errando. Então eu acho que a conscientização de palestras e mudanças na sociedade já muda muito. Aonde eu moro, no meu grupo de Projovem, a gente já faz conscientização com os adolescentes. A gente pega adolescentes de ruas ou adolescentes que precisam de ajuda para falar sobre isso. Então, com pequenas coisas, a gente consegue mudar o mundo, né? Então, para a gente conseguir dar o outro passo para o nosso futuro, eu acho que no momento a gente precisa saber do que a gente está falando. É com a aprendizagem que se apaga o passado e se escreve um novo capítulo, redesenhando histórias, renovando sonhos e abrindo caminhos. O futuro começa aqui, nas mãos de quem acredita e transforma. Na verdade, foi a Renapse que chegou até mim, né? Eu estava na escola e um pessoal do programa Partiu Futuro Reconstrução foi até a minha escola para conversar com os jovens. Eles passaram na sala de aulas e eles falaram sobre as enchentes, né, sobre como a gente foi afetado. Eles falaram que isso seria uma nova oportunidade, principalmente para aqueles que foram afetados pela enchente, para que a gente pudesse dar um passo a mais, né, para que isso pudesse nos ajudar, pelo menos ajudar a dar uma reerguida. Eu me inscrevi e alguns meses depois eu fui chamada. Tá sendo incrível, incrível mesmo. Como já diz o próprio nome, é futuro, né, então acredito que seja um passo a mais para o meu futuro, né. É uma grande oportunidade, não só para mim, mas para milhares de jovens que eu sei que foram ingressados no programa, né? Muitos desses jovens são da minha família, né? E tá ajudando muito, né? Para que a gente possa reconstruir, até ajudar mais
com benefícios para dentro de casa, né? Ajudar os nossos pais que tanto lutaram para erguer tudo e ver que, tipo, que a enchente levou tudo, realmente foi muito difícil. Então, eu acho que está sendo, como eu posso dizer, muito inovador isso também, né? Porque é muito difícil hoje em dia as pessoas pensarem em dar oportunidades, principalmente para jovens, né? Se para adultos, pessoas adultas já está difícil ingressarem no mercado de trabalho, imagina para nós adolescentes. Então, está sendo realmente muito importante para a gente. Eu acredito que ela representa um recomeço novo para mim e uma nova etapa na minha vida, porque é a primeira experiência que eu tenho no mundo do trabalho. Então eu vou aproveitar com todas as minhas forças e poder ajudar em casa para que a gente possa se reconstruir novamente. Até porque o nome do projeto é Partiu Futuro Reconstrução. Então acredito que esse projeto veio para ajudar muitas e muitas famílias que estão desalojadas ou que foram atingidas pela enchente. E esse momento está sendo bem interessante porque eles começaram a se dar conta de que, bom, eu perdi muitas coisas na enchente. E neste planejamento financeiro é algo até comovente, assim, porque nesse planejamento financeiro deles tem eu quero decorar o meu quarto porque eu perdi tudo. Eu quero ajudar minha mãe a comprar itens domésticos porque nós perdemos tudo. Então, assim, é o início, eu acho que, de uma caminhada que, nós perdemos tudo. E os próximos passos vai ser o que a gente faz para mitigar, né? Porque como o nosso foco é a ODS 13, a gente tem aí uma caminhada. Neste momento eles estão, nós perdemos e a gente quer reconquistar. É isso que a gente quer fazer com o nosso dinheirinho, tá no nosso planejamento financeiro. Agora o nosso próximo passo nesse momento de integração, nesses primeiros 30 dias, vai ser pensar a partir da ODS 13, né? Pensar os impactos da crise climática e o que a gente vai fazer com isso. Né? Tá no planejamento deles isso. Eu percebo que com esse entendimento do trabalho, esse entendimento do que eles estão fazendo no mundo, vem aí muitas coisas boas, assim, a partir disso, assim, olhando já para esse planejamento financeiro, esse desejo de ajudar a família, né? Eu percebo que tem muita vontade de fazer coisas relevantes. Com essa chance que eu tive, incrível, maravilhosa, eu vou juntar dinheiro para que eu possa pagar a minha faculdade de marketing que eu tanto desejo fazer e para, assim, uma coisa que eu gosto muito, eu gosto de culinária, gastronomia, então eu tenho vontade de fazer uma faculdade de gastronomia também. Então eu gostaria de fazer uma faculdade de marketing e uma de gastronomia, que acredito que eu ficaria realizado com isso. E também gostaria de ajudar minha família, que foi atingida por causa das enchentes, e as outras pessoas que eu puder. Eu quero poder trabalhar com medicina veterinária no futuro, né? Então eu quero poder... É mais isso, né? Juntar o dinheirinho, né? Para um dia eu poder pagar minha faculdade, né? Também poder ajudar mais dentro de casa, né? Naquilo que precisarem. Em Porto Alegre, a retomada ganha novos significados. Com sonhos como os da Natasha e do John, os jovens mostram que recomeçar é acreditar no futuro. A cidade, assim como a sua juventude, ressurge com força, esperança e também com espaços de cultura e aprendizado, como a Feira do Livro, que reflete a retomada e o poder da transformação por meio dos livros. Os livros abrem portas para novos mundos e é por isso que estamos aqui na Feira do Livro, no coração da cidade de Porto Alegre. Aqui nessa praça que antes estava alagada e agora representa a força da retomada da cidade. Aqui, cada página virada é uma promessa de novos começos. Feira de retomada, né?
Mesmo quem não foi atingido diretamente, foi indiretamente, né? Nós ficamos, a nossa livraria ficou 30 dias sem luz, né? Fora os colegas que perderam tudo, né? Durante a enchente, né? É praticamente o primeiro evento grande que se tem no centro de Porto Alegre, né? No centro histórico. Então, para mim isso é muito simbólico, né? Para todos os colegas, né? das livrarias, editoras que participam da Feira do Livro e representando o comércio em geral, né? do centro histórico. Assim como todo o povo gaúcho, eu acho que é um exemplo de superação, de recomeço, de ter aqui a Feira do Livro novamente montada, com todos esses estandes e bastante gente visitando. Então, acho que Porto Alegre está de parabéns para essa Feira do Livro, depois desse ano difícil que nós tivemos. Mostra, assim, o quanto o nosso povo é guerreiro, né? E não é uma situação como das enchentes, que foi muito triste, que foi uma calamidade, né? Mas que vai fazer com que a gente desista. Então, cada expositor que está aqui, e o público tem que vir mesmo, tem que apoiar, tem que incentivar, até porque é uma questão muito importante, né? A cultura é tudo. Mais de 70 bancas permeiam o espaço e dão vida à 70ª edição da Feira do Livro, a mais longeva do país. Rodrigo trabalha na Martins Livreiro, livraria e editora que está desde o início da feira. Martins Livreiro, desde a primeira feira, foi idealizador da Feira do Livro. O do Manuel dos Santos Martins e o Luiz L., que era o da livraria Aurora. Aí o seu Martins, em 82, ele passou a livraria para o seu Ivo, que é o atual dono hoje, que é o nosso presidente lá, e ele ficou só com a parte da editora. E aí a gente está aqui desde a primeira feira. Eu sempre tenho condições, sempre venho, todos os anos venho. Agora esse ano já é a terceira vez que eu estou vindo. Nos momentos de incertezas e desafios, como os enfrentados pelo povo do Rio Grande do Sul, os livros se tornam um refúgio, oferecem conforto e sabedoria. Eu acho que o livro ele tem um papel fundamental em todas as idades, né? Para mim o livro, nós seres humanos de maneira geral nós somos de dentro para fora. Então o livro ele contribui com isso, né? Ele entra dentro da gente, modificando a nossa mente, trazendo um pouco de cultura, um pouco de conhecimento e fazendo a gente se desenvolver como ser humano, né? Então tem diversos relatos, às vezes a gente conversando com uns leitores mais experientes que falam, pô, esse livro mudou a minha vida, esse livro foi importante para o meu crescimento, para o meu trabalho, para a minha relação com a minha família, e desde os mais pequenos também, né? Onde a gente consegue, de acordo com os gostos, de acordo com a variedade que a gente trabalha, poder estimular eles a estar indo para esse caminho para que em algum momento eles se tornem uns leitores mais ávidos e consigam buscar esse refúgio e esse desenvolvimento através dos livros. Esse ano a gente está trabalhando bastante com filosofia e é uma parte que eu gosto bastante porque faz a gente refletir bastante assim, sobre a vida, sobre principalmente num momento como a gente passou agora, né, onde a gente teve uma catástrofe dessa, faz a gente repensar, a gente ficar emocionalmente bastante abalado. Então eu gosto bastante dessa linha assim, que faz a gente refletir sobre a vida, né? Para mim a leitura ela é uma base para que eu me conheça melhor, né? Então eu sempre busco, né, livros que vão me agregar em algum ponto, né? Seja literatura, seja filosofia, né? Que são os que eu mais leio, né? Eu leio muito, assim, para gente ter uma ideia assim. Tem autores que eu li todos os livros, Machado de Assis, José de Alencar, então, porque sempre, né, como eu sempre trabalhei na área da educação, então isso aí levou muito. E principalmente os livros da área da educação, porque como eu sou professora e trabalho na formação de professores, trabalhei, né, então tudo que era livro da área da educação eu buscava, né, para buscar informações, então... É uma coisa assim que faz parte da minha vida, a leitura. Através da aprendizagem e da educação, a retomada se espalha por toda a cidade. Agora a gente está aqui no estádio Beira Rio, que antes estava alagado e agora recebe os alunos das escolas públicas de todo o estado para participar do maior aulão a céu aberto do Brasil. Para a gente é um evento muito especial, é a 5ª edição do CRI, mas é a mais especial de todas.
porque não tem muitos meses, não tem 7 meses que aqui estava cheio de água e com pouca perspectiva aí de volta, e agora a gente está começando a lotar esse estádio aqui para trazer esperança e perspectiva para esses jovens escolas públicas. Representa bastante coisa, né? Porque todo mundo que está aqui provavelmente foi atingido pela enchente. A minha casa foi toda atingida, eu perdi bastante coisa, então é uma honra estar aqui, né? Com esse convite, eu sinto bastante agradecida. Do alto, o estádio Beira-Rio impressiona. Antes marcado pela devastação das enchentes, agora ele pulsa com a energia de milhares de jovens. O local que testemunhou os desafios de um estado abalado pela tragédia, hoje se torna palco de um recomeço. Eu vim de uma favela chamada Morro do França, no Rio de Janeiro, e desde pequenos meus pais sempre falaram para mim que a educação era a chave que podia transformar a minha realidade. Então eu sempre estudei em colégios públicos, mas eu sempre dei o máximo para poder ser sempre a melhor aluna da sala de aula. E a educação, ela de fato mudou a minha realidade. Eu fui literalmente da favela para o mundo. Eu fui para Harvard participar de uma conferência que se chama Brasil Conference, e nessa conferência eu tive contato com diversos líderes do Brasil e do mundo em diversos setores, e eu vi que a minha realidade podia ser transformada e estava sendo transformada. Eu saí da favela, eu fui para o mundo, e a educação, ela foi a chave que virou para transformar a minha realidade. Hoje eu faço faculdade em outro estado, eu sou do Rio de Janeiro, e hoje eu faço faculdade em São Paulo. Então a educação, ela mudou completamente a minha visão de mundo e como que eu posso impactar a vida das pessoas hoje. Não tenho nem palavras para dizer, é totalmente importante a educação na vida dos jovens atualmente, né? E isso daí dá uma base de vida, dá uma qualidade de vida, sabe, imensurável a educação. Essa é a 5ª edição do CRIO Impossível, um evento da ONG Embaixadores da Educação, realizado pela 2ª vez no Rio Grande do Sul. Neste ano, o foco foi a reconstrução do estado após as enchentes. Influenciadores e palestrantes trouxeram suas experiências de vida e de realização de sonhos ao gigantesco palco montado no local. Tem uma vivência muito parecida com qualquer aluno que estiver ali, e também vim de escola pública, e eu acho que a gente se conecta por histórias, sabe? E eu acho que o meu papel aqui hoje principalmente é mostrar para eles que é possível, principalmente, né, dessa situação que aconteceu aqui. Eu acho que é um momento que às vezes muitos jovens pensam em desistir, pensam que não vai dar certo, e eu tô aqui para mostrar que o processo, ele é difícil, até a gente alcançar aquilo que a gente deseja, um sonho. Então eu sou uma pessoa que eu sempre falo assim, com todo mundo que me acompanha, que o processo talvez ele é mais importante do que a conquista. Então a gente vai valorizar esses pequenos passos, e eu acho que hoje o que eu quero trazer aqui é realmente isso, sabe? A esperança de um recomeço, de que no final tudo dá certo, que eles são capazes, que se eu conseguir eles também conseguem. Para mim é uma oportunidade incrível de poder trazer um pouco da minha história, os pontos que a gente tem em comum, momentos que a gente se sentiu também com essa falta de perspectiva, mas para não deixar a bola cair, persistir. E eu sempre falo, gente, toda iniciativa que foque na educação como esse instrumento potente de transformação, eu tô dentro. Então, para me falar com 10 mil jovens potentes que tem o futuro aí pela frente, foi muito rico, é uma troca não só para eles, mas para mim também. Eu acho massa iniciativas como essa. Eu acho que a nossa geração, ela necessita desses eventos para nos inspirar a ter um futuro brilhante, a seguir um caminho bom, do certo. E eu estou adorando, o que eu mais gostei é das palestras que motivam realmente a gente a ter um futuro, a seguir um caminho certo. Eu espero que eles saiam energizados, motivados, animados e inspirados a criar o impossível nas suas trajetórias, e aqueles que estão desanimados, que eles animem para essa retomada aí de vida, que a gente sabe que muitos estão enfrentando um momento muito desafiador. Seja em eventos como no Beira-Rio ou na Feira do Livro, o recomeço reflete a força da educação. Um caminho trilhado pela Renapse que, junto com os jovens, se propõe a reconstruir através da aprendizagem, transformando desafios em novas possibilidades e formando uma geração pronta para fazer a diferença. Olha, a mensagem que eu tenho para os nossos jovens é que eles são fortes, eles são capazes, eles são bravos, aguerridos, que nem fala o nosso hino aqui do Rio Grande. E juntos todos vamos reconstruir o nosso estado, vamos reconstruir a nossa cidade, vamos reconstruir as nossas histórias.
O que cabia a eles em querer estar aqui, eles já começaram, já deram esse primeiro passo. Agora é consciência, organização, disciplina, esses 12 meses de muito aprendizado pela frente. Seja lindo. A gente se reergue junto, né? Somos suportes um do outro, mas que eles são o nosso gás, eles são a nossa energia, eles que nos movem, nos mobilizam, né? Para um mundo melhor, para lutar pelas oportunidades para eles também, e que eles aproveitem ao máximo e que seja a maior experiência da vida deles. Que a partir daqui eles se descubram como profissionais, né? Que eles se descubram com um futuro brilhante e que sim, é palpável, é possível, né? Que a oportunidade está aí e a gente está aqui como suporte para auxiliar no que for preciso. Dentro da capela, onde o eco da fé se mistura ao som do aprendizado, nasce a força da esperança. É ali que os sonhos ganham asas e a oportunidade de um novo caminho se revela, iluminado pela certeza de que a aprendizagem e a educação são a luz que nos guia para a reconstrução e para um futuro melhor. O nosso planeta, gente, se a gente quer ter uma vida sucedida no futuro, a gente primeiro precisa cuidar do nosso planeta. A gente não vai conseguir organizar o nosso futuro se o nosso planeta já não está bem. O que adianta a gente ter muitos planos para o futuro se um dia a gente pode viver isso tudo de novo? Como você falou, quando você chegou aqui, você viu o que realmente estava acontecendo. Mas quem viveu, quando viu a nossa casa cheia de água, eu acho que foi a coisa mais terrorizante. Tu entrar num lugar onde que era cheio de vida e tu vê preto e branco, tu para e tu pensa, aonde é que foi toda aquela alegria que tinha na Asa Branca, onde tinha no Rio Grande do Sul, onde tinha no Brasil? Foi-se embora. Cadê meus amigos que estavam correndo na rua? Estão dentro de casa, tentando reconquistar algo que não foi eles que destruíram. A gente com certeza tem culpa nisso. Eu não falo que a gente não ajudou tudo o que aconteceu. É claro, a gente está sofrendo. A gente sofreu. Mas se a gente quer ter uma vida estável lá na frente, primeiro vamos cuidar do nosso planeta, né? Eu acho que a gente estudando sobre sustentabilidade vai ajudar muita gente a ter conscientização do que a gente está falando aqui agora. O que a gente está falando não é nenhuma abobrinha. É para vocês aprender que se a gente cuidar hoje do nosso futuro, quando você tiver sua família, você tiver sua vida, você vai conseguir olhar para trás e dar boas experiências. Eu consegui passar pela enchente, então você também vai conseguir passar por todos os desafios que a vida pode te levar. E assim chegamos ao final de mais uma edição da Arena Repense. Enquanto o sol se põe sobre o Rio Guaíba, é impossível não refletir sobre a força da união das pessoas. As águas invadiram casas, mas também trouxeram à tona a solidariedade de um povo que não desistiu de recomeçar. O apoio da Renapse, de empresas parceiras e de tantas pessoas no Brasil inteiro foi fundamental para reconstruir sonhos e garantir que a esperança seguisse viva. O mesmo rio que há poucos meses foi palco de uma das maiores tragédias climáticas da história do Rio Grande do Sul, agora se mostra calmo, como se nos lembrasse que após a tempestade vem a possibilidade de um novo começo.